Vamos avançar nessa questão, a gente chama agora a Ariane Bittencourt, ao vivo, vai trazer mais informações para a gente. Seja bem-vinda, minha amiga, boa tarde. Oi, Jesus, boa tarde a você também, a todo mundo que está nos acompanhando. A gente está, de alguma forma, tentando marcar os ministros do governo Lula para entender como pensam os chefes das pastas da Esplanada, pessoas ligadas ao presidente, diante dessas reiteradas derrotas do governo em votações e deliberações no Congresso Nacional. Poucos ministros comentaram, direta ou indiretamente, publicamente ou não, essa derrubada ontem. Muitos estão com receio de envolvimento público nessa rixa, nesse embate que a gente tem acompanhado entre executivo e legislativo. Tivemos hoje, como a Soane adiantou, uma entrevista do ministro da Fazenda, que está no centro de toda essa questão do IOF, Fernando Haddad, à Folha de São Paulo, em que ele apresentou, portanto, três caminhos possíveis depois da derrubada desse decreto. O primeiro deles, acionar o Supremo Tribunal Federal, o outro, buscar novas fontes de receita e o terceiro, fazer novos cortes. Lembrando que esses novos cortes, segundo destacou Haddad, poderiam, inclusive, impactar e até paralisar programas sociais, como o Pé de Meia, Auxílio Gás, Minha Casa Minha Vida. Então, o governo ainda discutindo e tentando entender quais seriam os caminhos possíveis para responder a esse recado que veio do Congresso Nacional, que já está vindo, né? Há algumas semanas, mas mais um que ontem à noite acabou sendo enviado ao Palácio do Planalto. Jesus, além da judicialização, uma outra alternativa que vem sendo discutida seria justamente o bloqueio, segurar a liberação de emendas parlamentares. Só que existe uma avaliação, por outro lado, que esse gesto, esse movimento, poderia complicar ainda mais a relação com os parlamentares e aí, num futuro próximo, prejudicar o governo na tramitação de outras propostas de interesse do governo Lula, do Palácio do Planalto. Então, é uma equação muito difícil de ser feita, até por isso, em sua manifestação mais cedo, a Advocacia Geral da União disse que ainda não bateu o martelo se vai ou não acionar o Supremo Tribunal Federal. Esse é um caminho possível, só que pode também, de alguma forma, tornar aí, aquecer ainda mais essa cena, tornando essa situação e essa relação ainda mais ainda mais cercada de conflitos. Ontem, no fim do dia, no Palácio do Planalto, houve uma espécie de reunião de emergência, viu, Jesus? Ali entre o presidente Lula, o ministro da Fazenda, a ministra responsável pela articulação do governo, articulação política, a Gleisi Hoffmann, e lideranças do governo no Congresso para tentar, de forma emergencial, ainda evitar a derrubada desse decreto, mas a gente acompanhou que não foi suficiente. Temos acompanhado também falas bastante duras dos presidentes das duas casas, como essa que a gente acabou de ouvir. Então, o governo ainda pisa em ovos e pensa em alternativas que poderiam ser possíveis para responder à derrubada desse decreto e também fechar as contas, Jesus. Ariane, vamos convidar aqui para a nossa conversa o Cristiano Noronha, ele é cientista político, vice-presidente da consultoria Arco Advice. Cristiano, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gés, boa tarde, Ariane, boa tarde a todos que nos assistem. Quando a gente observa que a última vez que o Congresso Nacional derrubou um decreto presidencial, isso aconteceu durante o governo Collor, o que isso diz para a gente? Eu acho interessante isso, Gés, porque eu me lembro também, acompanhando já o cenário político brasileiro há bastante tempo, eu me lembro durante a gestão do governo Fernando Henrique, quando foi derrubado um veto da gestão do Fernando Henrique, muitos do mercado achavam ali que o governo estava enfrentando problema, que a governabilidade estava em risco, e isso hoje em dia passou a ser uma coisa tão comum, o Congresso Nacional derrubar vetos do presidente da República. Mas o que a gente vê ao longo desse tempo, já do Collor para cá, é o empoderamento do Congresso Nacional.
Congresso Nacional tem, vamos dizer assim, controlado mais recursos do orçamento, até com a venda das estatais, que reduziu também a participação, o número de cargos que o presidente da República, embora seja ainda bastante, mas que o presidente da República tinha para compartilhar com suas bancadas, né, com as privatizações, isso acabou reduzindo bastante, né? Mas o Congresso ele tem dado sinais de insatisfação com o governo já há bastante tempo. Me recordo quando, por exemplo, quando a gente olha em dezembro, o presidente Lula encaminhou para análise do Congresso Nacional quase 2 dezenas de indicações para as agências reguladoras, isso em dezembro do ano passado. Até hoje, nenhum desses nomes foram sabatinados pelo Senado. Isso é numa clara mensagem ao governo que o Congresso Nacional não está satisfeito com isso. Foram vários os sinais que a gente viu de insatisfação do governo em relação, de insatisfação do Congresso em relação ao governo na liberação de emendas, por exemplo, né? Ou medidas provisórias que o presidente Lula assinava e o Congresso Nacional ficava irritado porque dizia, olha, a gente já tem um projeto de lei aqui similar, por que não aprovar um projeto de lei de origem de um parlamentar? Então, essa relação que o presidente Lula tem com o Congresso Nacional, desde o início da sua gestão, foi marcada por altos e baixos. E à medida que a gente vai se aproximando do cenário eleitoral, a tendência é que essa relação ainda fique mais distante. Se a gente olhar esses partidos que hoje têm ministério, que integram o Centrão, todos eles namoram com candidaturas alternativas à do presidente Lula. O PSD, o Republicanos, o PP, o PSD do Kassab, que é um dos partidos maiores, até o MDB também fica ali numa situação difícil. O PDT, da forma como saiu do Ministério da Previdência Social depois do escândalo do INSS também, se você olhar a votação de ontem, foi 94% mais ou menos de voto a favor desse projeto de decreto legislativo. Então, à medida que a gente vai se aproximando das eleições, essa relação vai ficando mais difícil. E também a gente tem um governo que não tem índices de popularidade tão elevados, que está perdendo aí em popularidade. E isso vai aumentando também o custo da governabilidade. Então, vai ser um cenário cada vez mais desafiador. E se o governo insistir em dobrar essa aposta, como, por exemplo, judicializando essa questão, tentando reverter via judicial uma decisão que foi tomada pelo Congresso Nacional, quer concorde, quer não, essa relação vai ficar muito mais difícil. E o governo, vale lembrar, tem desafios pela frente. O governo tem a CPI do INSS, o governo tem a MP 1303, que é também considerada medidas alternativas a esse aumento do IOF. O governo quer aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Então, se o governo insistir em dobrar a aposta, em dobrar essa briga com o Congresso Nacional, vai ter ainda novos dissabores pela frente, Jesus. Ariane está com a gente, produção? Tá. Olha, vamos ajustar aqui o vídeo da Ariane. Eu queria me aprofundar nessa questão que você já trouxe para a gente, Cristiano, do cenário eleitoral de 2026. A gente pode dizer que a eleição já começou, né? A gente pode estar numa fase de pré-campanha. E eu queria a sua avaliação sobre o que está por vir no Congresso Nacional. Trazendo aqui à mesa, né, levando em conta isso que você já trouxe, que já há um certo distanciamento de determinados setores do Congresso Nacional. Será que vai ser muito difícil nos próximos meses o presidente Lula governar o país? Vai ser desafiador. Acredito, Jesus, que tem algumas coisas que estão dadas. Acredito que, por exemplo, o projeto de lei da isenção do imposto de renda vai ser aprovado. A LDO, o governo precisa aprovar, vai ser aprovado. O Congresso precisa aprovar o orçamento, acho que vai ser aprovado. Agora, tem outros desafios, né? Licenciamento ambiental, por exemplo, que interessa muito a bancada do agro. O Congresso quer aprovar, o governo é contra, né? É um outro foco de tensão entre o executivo e o legislativo.
O Congresso Nacional, o governo quer aprovar a MP 1303, que também aumenta impostos. O Congresso não quer. O Congresso, a bancada do agro, existe uma mobilização que está sendo marcada para o próximo dia 1º de julho, de mais de 20 frentes parlamentares a favor da devolução dessa medida provisória. Então, a derrubada do veto já é uma mensagem de que, opa, essa MP não está tão tranquila assim. Então, o governo tem dificuldade. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele tem agenda com as quais o governo não concorda. Por exemplo, a reforma administrativa. Ele, inclusive, criou um grupo de trabalho na Câmara para analisar essa reforma, mas o governo não quer enfrentar essa discussão de corte de gastos agora, né? Acha que isso é impopular, né? Essa divergência que existe de como atacar o problema fiscal entre legislativo e poder executivo. Então, tem problemas, tem temas que a gente sabe que podem andar porque o Congresso Nacional não mostra resistência, mas tem outras pautas igualmente desafiadoras para o governo, como a MP 1303, como a questão do licenciamento ambiental, né? Essas alternativas, o Haddad disse que vai mandar um projeto revisando, por exemplo, benefícios tributários em agosto. É um tema sensível também, é muito difícil de aprovar isso no Congresso Nacional, não vai ser fácil. É uma batalha que o governo tem, dizendo, são aí 800 bilhões de reais, mas vai enfrentar os benefícios tributários para a Zona Franca de Manaus, ou para as deduções do imposto de renda, ou vai deixar isso de lado, aparentemente deve deixar isso de lado e focar em outros tipos de isenções. Mas e o Simples? Vai atacar a redução do Simples, que beneficia pequenas e microempresas também? É um tema desafiador. Então, o governo insiste numa pauta muito mais voltada para a arrecadação e menos numa pauta de corte de gastos. E isso já ficou claro que o Congresso Nacional não está disposto a fazer. Ariane, minha amiga. Cristiano, boa tarde para você. Não raras as vezes a gente vê o Congresso se debruçando ou até aprovando algumas medidas que são impopulares para a população, no sentido de que muitas vezes não atendem aos anseios do povo. O que a gente tem acompanhado nas últimas semanas, nos últimos dias, é um discurso dos presidentes da Câmara e do Senado, no sentido de que não vamos aceitar mais impostos para a população, que o povo seja onerado, precisamos de medidas estruturantes, o governo precisa cortar gastos, ao invés de buscar incessantemente formas de arrecadação. Na sua avaliação, qual que é o recado exatamente que o Congresso está passando para a gente, enquanto população, e para o governo com essa derrubada do decreto? E já junto com mais uma pergunta, você acha que, considerando todo o cenário que a gente tem de pautas divergentes, de um ano pré-eleitoral, ainda seria possível que o governo consertasse essa relação com o Congresso para que não tivesse aí outras pautas de seu interesse travadas daqui para frente, ou a tendência é que, de fato, o caminho seja mais complicado ainda realmente daqui em diante? Bom, a mensagem que o Congresso Nacional quer passar para a sociedade é de apoio a corte de gastos. A gente precisa resolver a questão fiscal não pelo aumento da receita, né, mas pelo corte de gasto, que é exagerado no Brasil. A própria Simone Tebet, ministra, ela disse: olha, a gente precisa desvincular, por exemplo, alguns benefícios do salário mínimo, alguns benefícios sociais. É um debate interditado, que foi interditado pelo governo. O governo não quer abordar essa questão, mas é um preço alto. As vinculações, por exemplo, de gastos de saúde, educação, é muito engessado o nosso orçamento. E o governo também não quer enfrentar isso para dar a ele mais, vamos dizer assim, mobilidade orçamentária, né, com o recurso público. São problemas estruturais que o governo não quer. Por exemplo, Ariane, essa questão da correção do salário mínimo pela inflação. Qual foi o governo que sempre fala, a gente vai propor aumento de gasto, mas a gente vai dizer da receita, de onde vai sair.
o governo não, ele introduziu essa questão do reajuste real do salário mínimo, uma medida meritória, mas que tem impacto de algumas centenas de bilhões nos próximos anos, e não teve medida compensatória. O governo não elencou. De onde vai sair esse dinheiro? O gasto está contratado, mas de onde vai sair? Ele não apontou isso, né? Então são essas decisões que o governo toma e que, obviamente, o orçamento público não sustenta. Então, a mensagem é essa, né? Agora, a mensagem para o governo: olha, a gente precisa estabelecer uma relação de boa convivência. Existe regra, por exemplo, de liberação de emendas, a gente quer ver essas emendas liberadas. O Congresso também, aparentemente, enxerga um certo conluio, vamos dizer assim, entre executivo e judiciário. Amanhã mesmo vai haver a questão de uma audiência pública sobre emendas parlamentares, porque o governo demoniza completamente as emendas parlamentares. O Congresso se sente incomodado com esse tipo de coisa. Não poderia discutir, mas a forma como o governo encaminha esse debate acaba gerando um mal-estar muito grande com o Congresso Nacional. Negociações que são feitas durante as votações de vetos que não são cumpridas. Essa semana foi derrubado o veto envolvendo eólicas de energia eólica, offshore. Houve um acordo entre liderança da oposição e do governo para derrubar. Pois no dia seguinte o executivo estava dizendo: olha, por conta do Congresso a conta de luz vai aumentar. Ué, se foi negociado entre as lideranças do Congresso Nacional e do governo, por que no dia seguinte o executivo está batendo? Parece que eles não conversam. Parece que não há diálogo entre o executivo e suas lideranças no Congresso Nacional. Então o Congresso fica incomodado com esse tipo de coisa. Existe forma do governo suavizar essa relação com o Congresso? Existe. Cumprir esses acordos que são acertados, evitar essa crítica exacerbada do Congresso Nacional, dizer que o executivo tenta promover justiça social e o Congresso Nacional, suscetível aos lobbies e tal, está evitando que isso aconteça. Ouvir o Congresso Nacional nas suas sugestões de corte de gastos, não só apenas de aumento de receita. Então, essa tensão, essas reuniões periódicas que o presidente fazia no seu primeiro e no segundo mandato com as lideranças do Congresso Nacional para discutir problemas do país, essas reuniões não acontecem, elas só acontecem, Ariane, em momentos de crise, em momentos que o governo recebe uma mensagem contundente como essa. Cristiano Noronha, cientista político, Ariane Bittencourt, nossa repórter, estão participando ao vivo com a gente aqui do Poder Expresso, trazendo atualizações e uma análise precisa aqui sobre essa novela do IOF que teve agora mais um capítulo e certamente assistiremos a mais capítulos, né? Cristiano, agradeço demais pela participação aqui com a gente, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Gerson. Prazer estar aqui com vocês, Ariane também, e boa tarde a todos. Boa tarde. Ariane, minha amiga, muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Obrigada, Jesus. Bem-vindo de volta das férias. Boa tarde para você e para todo mundo. Muito obrigado. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.